Livro de Efésios, capítulo 5. Você poderia abrir a sua Bíblia? Efésios, no Novo Testamento, capítulo 5. Diga comigo assim, uma nova unção. Aleluia. Uma nova unção. Nós vivemos assim um tempo muito diferente, complicado, difícil, fácil. Um tempo como nunca se viveu até hoje. E uma nova unção é mais necessário do que tudo. E às vezes até mais importante do que a comida que comemos. E eu quero falar sobre essa nova unção, Efésios 5, versículo de número 18, que diz assim: E não vos embriagueis com vinho, na qual há dissolução, contenda, briga. Mas, vamos ler juntos? Mas enchei-vos do Espírito. Aleluia. Não vos embriagueis com vinhos, mas enchei-vos, que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Versículo 19, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre, quando? Sempre, graças por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe esta leitura, em nome de Jesus. Enchei-vos do Espírito. Se você caminhar nas páginas da Bíblia, você vai ver que é praticamente um mandamento. Enchei-vos do Espírito, renovai-vos no Espírito. Se você ler Tessalonicenses, a primeira carta de Paulo, abra comigo, Tessalonicenses, capítulo 5, primeira carta de Paulo, à igreja de Tessalônica, capítulo 5, versículo 19. Olha o que diz aí. 5:19 diz: não apagueis o Espírito. Está falando do Espírito de Deus. Não apagueis o Espírito na sua vida. Quando você vai lá no Velho Testamento, a Bíblia diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O fogo do altar não podia ser apagado de forma nenhuma. Quando o tabernáculo saía daqui e ia para cá, eles pegavam a lamparina, acendiam a lamparina naquele fogo, porque o primeiro fogo do tabernáculo foi acendido pelo céu. O céu desceu e Deus pôs fogo e começou a pegar o fogo. E agora ele pega com aquela lamparina ali o fogo, guarda direitinho e leva na viagem. Quando o tabernáculo era montado, então ele pegava aquele fogo daquela lamparina e ligava o fogo do tabernáculo. E assim foi, anos e anos fazendo isso. E essa atitude era um lembrete, era uma profecia, era um tipo, uma figura do que vivemos hoje, onde Paulo diz aqui, não apagueis o Espírito, ou o que ele diz aqui em Efésios 5:18, enchei-vos do Espírito. E aí Paulo, nesse texto, não somente nos manda encher do Espírito, mas ele nos ensina como ser cheio do Espírito. Ele nos fala aqui como ser cheio do Espírito. E ele fala no versículo 19, põe na tela, por favor, e 20, que diz, você é cheio do Espírito. Essa palavra aqui, falando entre vós, pode ser traduzida com falando consigo mesmo. Como pode ser traduzida? Com você mesmo. Fale com você mesmo, fale com quem você quiser, salmos, louvando de coração o Senhor, cânticos espirituais, hinos e dando graça. Quando você faz isso, você está sendo cheio do Espírito Santo.
Quando você fala das coisas de Deus, quando você lê a Bíblia, quando você ora, quando você canta, quando você toca, quando você exalta o Senhor, você está sendo cheio do Espírito Santo. Paulo nos manda ser cheios do Espírito Santo. Por que ser cheio do Espírito Santo? Porque crente vazio não vence batalha. Existem batalhas que até cheio, elas perseveram, e você tem que lutar muito para vencer. Há uns anos atrás, uns 6, 4, 5 anos, Deus me deu um carro, e nós pegamos aquele carro, fomos sair de férias, eu e a família, e nós fomos, eu não conhecia Salvador, falei, vamos em Salvador, conhecer Salvador. E eu peguei aquele carro e a família toda, todo mundo feliz, e nós fomos para Salvador. E depois de um ano de trabalho, muita atividade, no processo, antes da pandemia, no processo, começou a me dar umas tonteiras. Aí alguém diz, é estresse, é o organismo. Quando a pessoa faz muita ginástica, tem gente que passa mal na hora, vomita, fica tonto. E às vezes, passa aquele... Eu comecei a me dar umas tonteirinhas fracas. E eu fui daqui para lá, parando no meio da estrada para dormir, porque é longe. E toda hora me dava, eu não falava nada com ninguém, mas bem fraquinho, me dava aquela tonteira. E eu orando, chegou no Salvador, nós ficamos 3 dias num hotel, alugamos um hotel lá, e eu ficava mais devagar, que dava aquele mal-estar, é horrível. E aí, as crianças brincando, Glaucia, aquela coisa toda. E eu, nesse processo, orando como nunca. Eles desciam do quarto, eu ficava orando. E aí a gente ia mais uma praia para frente de Salvador, num lugar, já estava... Eu falei com o Glaucio, vamos embora para casa. O Glaucio falou, vamos embora. Falei, vamos fazer o seguinte, a gente passa em Arraial da Ajuda, e a gente fica lá, em vez da gente ir lá para longe, vamos embora para casa. Mas eu estava passando mal, e já tinha alguns dias, aquilo não passava, não ficava direto não, vinha de vez em quando. E a gente que é muito forte, muito vigoroso, muito agitado, essas coisas incomodam muito, você sabe disso. E eu falei, vamos voltar, a gente fica em Arraial da Ajuda. Ela falou, tá bom. E nós voltamos. E eu não falei nada para eles, às vezes eles percebiam. Quando foi no meio do caminho, eu orando, esse tempo todo, eu vi um paralelepípedo no meio da rua. Eu parei o carro, desci, fui lá e peguei um paralelepípedo mesmo, aquele quadrado. Peguei aquele paralelepípedo, coloquei dentro do carro. E eles perguntaram, mas que é isso, pai? Eu falei, depois vocês vão ver. Quando eu cheguei em Arraial da Ajuda, nós hospedamos. Aquela madrugada, o Espírito tinha me dado uma estratégia. Eu sabia que aquilo era uma opressão maligna, que era uma guerra espiritual. Eu sabia que eu estava debaixo de um ataque espiritual. Eu estou contando uma experiência, eu não estou contando uma experiência para você fazer. Não é nada disso. Eu só estou compartilhando algo que aconteceu comigo. E eu peguei aquele paralelepípedo, levantei por volta de madrugada, não me lembro se era 3, qual a hora certa. A pousada estava deserta, a gente estava num quarto. Eu fui atrás do quarto, eu ungi aquela pedra. E eu estava tão nervoso, tão chateado com aquela opressão, com aquela guerra, que eu levantei aquilo e era como se eu jogasse uma bomba no inimigo, uma coisa de doido. E eu joguei no chão algumas vezes. Joguei umas 7 vezes, mas joguei com tanta força que eu fiquei suado, meu braço até doeu. E eu dizia, em nome de Jesus, isso é um ato profético. Essa legião, esses demônios que eu estava orando não funcionava. Eu estava guerreando, não funcionava. Eu estava citando a Bíblia, aquela coisa resistindo, toda hora vindo. E me roubando os momentos de descanso. E eu fiz isso naquela noite e fiquei completamente liberto. E pude desfrutar do resto das minhas férias, sem problema nenhum. Mas aquela experiência marcou a minha vida. E nessa manhã o Espírito de Deus diz assim, que Deus nos dá coisas loucas como essa, que não tem explicação e nem posso fazer disso uma regra. Mas é uma estratégia do Espírito de Deus para nós. E é isso que Deus quer fazer conosco. Nos dá
estratégias divinas. Enchei-vos do Espírito. Para que você tenha estratégias nesse enchimento, onde você vai e fica com Deus, e busca a Deus de todo o coração, e renova, a carne é sujeitada, e o Espírito flui. E é nesse momento que vem as estratégias para vencer a enfermidade, para vencer os demônios, para vencer a carne, para vencer o desemprego, para vencer a crise, ou qualquer tipo de inimigo que surja na nossa vida. Às vezes as coisas estão travadas no mundo espiritual. Estava perto de acontecer e não acontece. E quando você enche do Espírito, provavelmente pode ser que o Espírito diga a você: faça isso, faça aquilo. Fale para o seu irmão: Deus tem sempre uma estratégia nova para você. Às vezes você não entende por que está acontecendo, mas eu me lembro de Joquebede. Joquebede, no livro de Êxodo, capítulo 2, se você é bom de Bíblia, abra aí rapidinho, Êxodo capítulo 2, lá no Antigo Testamento, a palavra de Deus diz assim, versículo 1, no capítulo 1, do versículo 15 ao 22, o rei do Egito dá ordem a duas parteiras, Sifrá e Puá, para matarem todos os filhos homens dos hebreus. Matem todos os meninos homens que nascerem. E elas desobedeceram. Faraó chama e diz: vocês desobedeceram a minha ordem. E elas disseram: não, não é isso. As mulheres hebreias são fortes. Quando a gente chega para fazer o parto, elas já deram à luz, o menino nasceu. A Bíblia diz que Deus abençoa essas mulheres, porque elas poupam, negam-se cumprir uma ordem maligna e poupam os hebreus. E aí, no versículo 22 do capítulo 1, diz assim, então, capítulo 1, 22, diz assim, então ordenou Faraó a todo o povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus, lançareis no Nilo, mas todas as filhas deixarei viver. Foi-se um homem da casa de Levi, e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, o que ela fez? Escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco. Não podendo escondê-la, ela tomou um cesto de junco, calafetou com betume e pinche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal, à beira do rio Nilo. Deus deu sabedoria. E num primeiro momento, Joquebede esconde o menino em casa, 3 meses. Mas o menino começa a crescer, o choro começa a engrossar, e ela percebe que os vizinhos vão ouvir o choro do menino. E vão saber que tinha criança, porque estava matando todas as crianças. E tem gente que é assim: já que eu perdi, você também não merece ter. Já que eu perdi, você também merece perder. Já existem pessoas que não se alegram com a felicidade do outro. E certamente alguma vizinha a delataria, alguma vizinha a entregaria a Faraó. Mas durante 3 meses ela fica recolhida em casa e fica com o menino lá. Mas essa sabedoria de Deus, essa ousadia dela que Deus abençoou, tinha prazo de validade. Quem está entendendo, diga aleluia. Assim é na nossa vida. Às vezes Deus te deu, não estou dizendo que é o caso dela, Deus deu uma sabedoria, uma estratégia. Às vezes Deus te dá uma estratégia e de repente essa estratégia não funciona mais. Por quê? Porque tem prazo de validade. Então Deus quer te dar uma nova estratégia, mais ousada, mais eficaz e que vai funcionar. É isso que se fala uma nova unção. Vem uma enfermidade, vem outra.
Deus quer te dar uma estratégia, mas essa nova unção só desce, aleluia, no particular com Deus, na adoração, na intimidade com Deus. E aí Deus dá a ela uma outra estratégia, botar a criança lá. E você sabe a história de Moisés, que Faraó cria um menino, a filha de Faraó, a irmã de Faraó cria o menino. É irmã ou filha? Hã? Cria o menino, e ele aprende tudo no palácio. Olha o que Deus faz. Se você olhar para Elias, no ribeiro de Querite, Deus mesmo fala: vai para lá, fica lá escondido, eu já dei ordem ao corvo que te alimente, e você beberá água do ribeiro todo dia. Elias tinha comida fresca, pão e carne, corvo trazia para ele, e ele comia, e não era uma vez por dia, eram 2 vezes ao dia, 2 vezes, de manhã comida fresca, de noite comida, de tarde comida fresca, e todo mundo por fora, gente morrendo, gente desesperado. Ele bebia do ribeiro. Você sabe mais ou menos quanto tempo ele ficou lá? Os estudiosos dizem que ele ficou lá mais ou menos 1 ano e meio. 1 ano e meio, Deus sustentando Elias no ribeiro de Querite. Aquela seca durou 3 anos e meio. Então os estudiosos dizem que ele ficou na casa da viúva, que quando sai dali ele vai para a casa da viúva. Lá na casa da viúva ele ficou 2 anos e 1 ano e meio ali na ribeiro. O ribeiro foi secando, ele via secando, ele falava: Deus, o ribeiro está secando. Deus não falava nada, mas quando Deus não fala nada, Ele está falando alguma coisa. Quem pode dizer amém pela fé? É difícil, não é, irmãos? Você ora, você busca e não tem uma resposta, mas eu quero te dizer da parte de Deus, que Deus está falando alguma coisa. Aleluia. Ele fica ali, o ribeiro secando, ele bebendo, secando, ele bebendo, foi secando. Se ele sai dali, antes de Deus mandar, ele ia quebrar a cara. Sim ou não, irmãos? Ele ia para onde, irmãos? Ele ia trabalhar nos Estados Unidos? Para Portugal trabalhar? Não estou dizendo que não deve ir, mas tudo na minha vida e na sua precisa ser uma direção de Deus. Quem entendeu, diga amém. Deus tem que nos direcionar, e às vezes a gente fica em silêncio. Deus fica em silêncio, e a gente orando, e a vontade de Deus, o Senhor não está vendo, o ribeiro está secando, orando, mas num momento certo, vem uma nova estratégia, e Deus fala: vai para a casa de uma viúva, ímpia, que nem é da igreja, uma mulher que nem é crente. Você vai para a casa dela, ela vai cuidar de você e você vai cuidar dela. Na verdade, você vai cuidar dela, ela vai cuidar de você. E ele vai. Uma nova estratégia. Às vezes a coisa estava fluindo, agora parou de fluir. Uma nova estratégia. Eu falo isso com os líderes. Eu falo: tem que ver o que está acontecendo. Humanamente você olha, anota tudo, faz pesquisa, mas você tem que levar isso para o joelho. Você vê quando eu subo aqui, os pastores, geralmente a gente dobra o joelho ali. Isso não é religiosidade, porque é o púlpito do Senhor. Não. Púlpito do Senhor é seu coração, o meu. Mas quando um pastor dobra o joelho ali, ele está dizendo: Senhor, a responsabilidade de pregar o evangelho é muito grande. Eu levo a sério, eu estou de joelho diante do Senhor, para ficar na dependência do Senhor. É esse o sentido. Quando a gente busca em Deus, Deus sempre vai trazer uma estratégia para nós, de um jeito ou de outro. Elias fica ali, quando a água seca, Deus, pão e carne ao anoitecer, pão e carne pela manhã, todo dia, pão e carne fresquinho. Tem um estudioso, eu acho que é Flávio Josefo, mas Flávio Josefo é um historiador judeu.
não crente, judeu, só judeu, historiador do primeiro século. É um dos caras mais respeitados. Eu acho que é ele, mas não importa. Um historiador disse que Jezabel fazia sacrifícios para o Deus dela. E ela colocava pão fresquinho e carne em algum altar. Vinha o corvo e pegava, não bicava, não comia nada. E ela dizia assim: os demônios estão aceitando as minhas oferendas. Mas Deus, aleluia, quem pode dizer aleluia? Já tinha dado ordem ao corvo: pega e leva para o profeta. E você acha que quando a pessoa vai fazer uma oferenda na praia, na encruzilhada, ele pode apresentar qualquer rosa, qualquer carne, qualquer galinha, qualquer champanhe? Não, é tudo coisa de primeira. É verdade. Gastam dinheiro fazendo aqueles patuás. Eu estou te dizendo que Elias comia coisa boa. E ela dizia: está aceitando, está aceitando, está aceitando. Meus deuses estão aceitando. Falava para o marido dela, o rei. Todo mundo está aceitando, isso vai acabar, não sei o quê. Que nada, a seca só aumentava. E a comida ia para o profeta. Quando o rio secou, a comida continuou. Mas o rio secou, Deus deu uma nova estratégia. Diga uma nova estratégia. Diga uma nova estratégia. Levante a mão aos céus e ore a Deus e diga: Senhor, mande uma nova estratégia, uma nova unção. Aleluia. Você precisa ficar tão cheio de Deus, irmão. Essa nova unção faz a gente ficar tão cheio. Você já viu uma esponja, essa esponja de lavar louça, né? Quem lava louça aqui? Os homens, só quero saber dos homens que lavam louça. De vez em quando. Muito difícil. Eu quero te dizer que eu lavo todo o copo e todo o prato que eu como. É muito difícil eu não lavar. Siga o meu exemplo. Eu termino, Giovanni, de comer, vou lá e lavo. A Glaucia às vezes fala: não precisa não. Às vezes a zeladora está aqui, então você lava para mim? Mas o normal não custa. Mas ela reclama, fala: poxa, mas pode ter mais um aqui que você não lava, hein? Eu falei: eu tenho essa falha, eu tenho que melhorar, porque eu acho que tem que lavar, quem sujou. Às vezes os meninos botam lá o prato, o copo, não sei o que. Eu acho que não custa, você abre a torneira e lava aquele trem ali, põe lá. Mas eu também não lavo dos outros, né? Só quando eu estou muito de bom humor que eu vejo, às vezes eu nem vejo. O meu já vai automático. Bom para um lado e meio ruim para o outro, né? Aleluia, não sei nem porque eu falei isso. É da esponja. Quando você pega a esponja e você molha ela, se você botar ela em cima da pia, aonde você encostar nela, o que acontece? Sai água. Ela está úmida, molhada, ela fica toda encharcada. Uma nova unção, irmãos, para receber novas estratégias de Deus, para vencer a carne, vencer o inimigo, vencer o diabo. É assim. A gente fica tão cheio de Deus que aonde encostar, a Bíblia diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Deus. É Colossenses 3,16. Habite ricamente. Sabe o que é habitar ricamente? É a esponja. Você está tão cheio que encostou em você, sai uma promessa de Deus. Você encostou em você, sai uma palavra de Deus. Aleluia. Isso que é habitar ricamente. Está cheio, habite ricamente a palavra de Deus. Sansão recebeu uma estratégia de Deus no capítulo 15, Juízes 15, abre lá rapidinho. Já abri a minha, poxa, eu estou bom de Bíblia, hein? Quem é bom como eu, acha aí. Essa Bíblia também é treinada. Quando eu pego outra, eu apanho a beça. Essa aqui já abre. Sansão recebeu uma nova estratégia de Deus. O que Deus deu para ele? Ele matou 1000 homens. O que Deus deu para ele? Uma queixada de jumento. Ele estava no lugar, não tinha uma espada, não tinha uma lança, não tinha nada. Tinha uma pedra assim. E os filisteus, milhares, oh glória. Sabe o que ele fez? Ele pega uma queixada de jumento, um pedaço de osso, enfia a mão. Olha, vamos ler o texto. Capítulo 15, versículo 14, diz assim: chegando a lei,
Juízes 15, 14. Chegando ele à lei, os filisteus lhe saíram ao encontro, festejando, alegres, jubilando. Tipo assim, acabou agora, não tem mais saída, jubilando, pulando, tocando tambor, tocando guitarra, celebrando. Diga comigo, porém, fala para o seu irmão, há uma saída para você. Porém, o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que as cordas que tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados, e as suas amarraduras se desfizeram em suas mãos. Quando eles viram o pior inimigo deles, amarrado, mobilizado, eles pensaram, agora nós vamos perpetuar aí a nosso poder. Aí o Espírito de Deus vem sobre Sansão, uma nova unção desce sobre ele, o 15 agora. Achou uma queixada de jumento ainda fresca à mão, e tomando-a, feriu com ela quantos homens? Olha o 16, e disse, com uma queixada de jumento um montão, outro montão, com uma queixada de jumento feri 1000 homens. 16, 17, né? Tendo ele acabado de falar, lançou da sua mão a queixada, chamou aquele lugar Ramate-Leí. Deus deu uma unção para ele. Quando Deus nos dá uma estratégia, eu digo isso, irmãos, aquilo que não era para dar certo, dá certo. Quando Deus nos dá uma estratégia, irmãos, o inferno pode se levantar, mas aquela estratégia, você vai nela ali, você é fiel. Irmãos, quem na história da humanidade já fez um ato como esse? Pegou uma queixada de jumento, ele encosta as suas costas numa pedra, e essa pedra é uma figura de Cristo, a rocha, e com aquela queixada, ele mata 1000 homens. E quando termina, o que ele faz? Ele joga fora. Se fosse hoje uns pregadores de hoje, fosse outros, a gente amarraria aqui na cintura, colocaria como troféu. E o pior não é isso, não é colocar como troféu, até poderia. Você falar, está vendo aquela queixada ali? Aí você conta a história. Isso pode. O problema é que tem muita gente lutando com queixada até hoje. E aquela queixada que Deus deu, só foi para aquele momento, para uma situação específica. Não é para ficar perpetuando. Tem gente aí até hoje que fica falando, mas na minha época, mas na minha época, eu lutava com queixada. Eu sei, meu filho, foi uma unção específica que Deus deu. Agora a coisa é diferente. Quem está entendendo, diga aleluia. Deus deu uma unção para aquele momento. Essa palavra é muito forte, irmãos. Mexe muito comigo. Às vezes a gente quer fazer as mesmas coisas. A gente só deve fazer as mesmas coisas se estivermos debaixo de uma nova unção. Olha o pessoal do louvor, vou falar para vocês. Às vezes a gente fica insistindo numa música que não tem uma nova unção. Todo mundo está cantando. E você quer repetir, e Deus não quer. Para os pregadores a mesma coisa. Agora, às vezes, tem uma música que nem se canta mais, antiga, mas que se você cantar, o céu desce na igreja. Ou a igreja sobe para o céu. A unção despedaça o jugo. Deus. Então, o ministro precisaria fazer igual os pregadores fazem. A gente chega aqui e dobra o joelho e põe a cara no pó e fala, Deus, tem misericórdia de mim, porque a responsabilidade, mas não faz isso só aqui, faz a semana toda. O pregador rumina a palavra a semana toda, ele vai no grego, ele vai no hebraico, ele vai de novo e costuma chegar aqui, Deus, né? Mudar tudo. Mas aí é outra coisa. Essa palavra aqui, irmãos, ela está descendo do céu, embora você já a conheça. Porque o Senhor disse, eu quero derramar uma nova unção sobre a minha igreja. E essa nova unção, irmãos, talvez nos dure uma semana, um mês, não sei.
Mas Sansão luta com aquilo ali. Tem crente hoje em dia que vai para briga e vai com faca, o cara está com revólver. Eu vi uma cena de filme que tinha assim uns 10 rapazes, e um cara só, ele estava com um capuz grandão, um blazer bem grande, aquele que americano usa, né? No frio, aquele pessoal do frio. E o pessoal estava assim, e ele falando, me dá o negócio. Aí os caras tiraram a faca, ele insistindo na boa. Me dá meu... Aí todo mundo cresceu, todo mundo é bravo, né? E ele foi e meteu a mão aqui, não era um revólver, era uma metralhadora desse tamanho. Ele deu só uma rajada para cima, assim, só ficou o rapaz que estava com o negócio na mão. O resto correu tudo. E ele disse, agora você vem devagarinho, põe no chão, e foi andando, o menino nem piscava. E foi embora. Ou seja, não vale nada uma faca contra uma metralhadora. Não vale nada um revólver contra um canhão que tem um negócio daquele tamanho, daquele tiro. Tem gente que quer lutar as lutas de forma inapropriada. Tem gente que está querendo lutar de espada, mas o inimigo está longe, você precisa de uma flecha, de uma seta. Uma nova unção de Deus vem. E às vezes Deus vai falar, faça uma consagração, faça um jejum, faça um sacrifício. Uma nova unção fala disso. Por isso que Paulo aqui diz, enchei-vos do Espírito. Uma expressão do grego, essa expressão enchei-vos do Espírito, ela significa continue se enchendo. Está sendo cheio do Espírito, está sendo cheio, ó, derramando, vai gastando, mas vai derramando, é como combustível. A unção, o poder do Espírito é o combustível para nós. É por isso que tem muito crente derrotado, é por isso que tem muito ministério derrotado, é por isso que muita gente está dando cabeçada. A gente precisa ser cheio do Espírito. Tem hora que o Espírito vai falar, cala a boca. Tem hora que o Espírito vai falar, cala a boca ainda. E aí, mas tem hora que o Espírito vai falar, mas cala a boca. Eu já falei 2 vezes, continua calado. E observa, porque eu vou lutar a sua guerra. Quem está entendendo, diga aleluia. Lembra do maná? Deus deu o maná. Ninguém sabe o que é o maná. Comida dos anjos, comida do céu. Josué capítulo 3, desculpa, não Êxodo. Josué capítulo 3, o maná para aqui. Quantos anos durou o maná? 40 anos. Todo dia descia o maná. Para que Deus mandava o maná no deserto? Deserto não nasce nada, não tem nada. Não tem padaria para comprar as coisas, não tem supermercado. Mas Deus mandava o maná, aleluia. Diga, Deus vai mandar o maná. Aliás, Deus já está mandando o maná, irmãos. Maná para nós. É o cuidado, a provisão de Deus. Aleluia. Em Cristo está garantida a provisão. Jesus disse, não fique preocupado com isso, com o que você come, com o que você veste. Não fique preocupado, eu cuido de você. Josué 5, versículo 12 diz assim, no dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná, e não o tiveram mais os filhos de Israel, mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. O maná parou, mas só parou quando a outra comida estava garantida. A estratégia veio quando a outra estava terminando. Quando terminou outra, começou uma nova estratégia. Deus chamou eles para uma nova aventura. Deus disse assim, como eu fui com Moisés, serei com vocês. E quando vocês entrarem na terra prometida, vocês não vão ter mais maná. Não precisa mais de maná. Porque lá vocês vão comer outras comidas. Vocês vão ter coisas diferentes, coisas melhores. Não é que o maná era ruim, porque quem comeu o maná nunca ficou doente. Diga aleluia. Nunca passou fome. E Jesus, quando se manifesta, ele diz, eu sou o maná. Eu sou o maná. Quem se alimenta de Jesus, irmãos, só fica forte. Essa comida não faz mal a ninguém. O maná tinha data, irmãos. 40 anos, não falhou nem um dia. Olha como que é o mistério de Deus. Deus não vai falhar com você. Quem crê, diga aleluia. Aleluia. Não vai falhar com você. Deus não vai te decepcionar. Você poderia dizer glória a Deus?
Deus disse assim: todo dia, de madrugadinha, antes do sol nascer, no orvalho da manhã, acorda cedo e alguém da sua casa vai buscar. Se tem 4 pessoas, 4 litros. Se tem 10 filhos, 10 litros. Se tem 10 pessoas, nunca pegue 20, nem 11, nem 10,5. Só pegue 10. Porque muitos de nós queremos dizer: o que será de amanhã? Amanhã Deus vai mandar o maná. Deus vai mandar o maná para essa igreja. Deus tem mandado o maná para essa igreja. E Deus vai continuar mandando. Tudo que eles pegavam a mais ficava podre, porque Deus queria ensinar. Eu que cuido de você, aleluia. Diga aleluia. Deus é que cuida de nós. A estratégia tem data de validade, muitas delas têm data de validade. Serve por um período, depois não serve mais. Serve por um tempo, depois não serve mais. Sansão luta com essa queixada. Depois ele põe de lado e novas estratégias vão vindo. Deus tem trazido novas estratégias. Como que Deus faz as coisas, irmãos? Assim a gente fica abismado, assim, eu fico olhando e falo: meu Deus, o que eu tenho que fazer é orar e buscar a face do Senhor e ter uma mente, irmãos, uma mente, sabe, irmãos, eu vejo muita gente com a mente assim, não bíblica, e gente crente. Escute bem, quando Deus lá no deserto manda construir o tabernáculo, Ele disse assim: vá lá no mato e pegue qualquer madeira, um graveto, e venha e faça a minha casa. Foi isso que Ele disse? Não. Ele disse: construa com cimento de qualquer jeito. Foi isso que Ele disse? Não. Deus sempre trabalha na excelência. Deus deu a madeira que Ele queria. Deus deu ouro. Vai pôr ouro do melhor. Vai pôr prata do melhor. Aleluia. Isso ofende algumas pessoas, mas é Bíblia. Quando Deus deu as vestes do sacerdote, o que Deus falou? O sacerdote vestia qualquer coisa? Ele andava de qualquer jeito? O sacerdote tinha dignidade para ministrar e para andar. Deus cuidou dele. Os peitos dele tinham pedras preciosas, mitra, roupa, uma roupa para isso, outra para aquilo. Deus não deixava ele sujar aquela roupa, porque Deus não gosta de porcalhão, de sujeira, de bagunça em casa. Deus não gosta. Desorganização. Você chega, tem aquele bando de roupa suja assim, ó, já faz lá para mais de 3 semanas. Você vai numa casa e fala: misericórdia. As vasilhas estão no tanque, não é que ficou do dia para a noite, não é isso, mas já está lá, você sente. O banheiro, imundo, os azulejos, tudo sujo, não passa uma bucha, não lava. Deus não gosta disso não, irmão. Deus gosta de limpeza. Quando o sacerdote ia limpar o altar, as cinzas, ele vestia uma roupa, só para limpar. Quando ele limpava, guardava, ele ia lá e tomava banho e trocava a roupa. Até as roupas de baixo Deus deu. Tudo na excelência. Quando você olha para a natureza, eu já te falei isso, não existe, é difícil de falar se esse lugar aqui é feio. Até no deserto, no cascalho, até naquelas montanhas calcárias, essas falésias, para nós sempre falésias foi desmoronar ali da erosão, aquelas terras. Hoje você olha as falésias e fala: que coisa linda, olha a cor que eles têm. Tudo que Deus fez é bonito. Você vai na Europa, no frio, você fala: que beleza é essa? Mas você vem aqui no Cerrado, você vai no Pantanal, você fala: lugar no mundo nenhum tem isso aqui. Você vai na Mata Atlântica, você vai aqui no meio das... Onde você for, você vê a criação de Deus e a excelência no que Deus criou. Olhe para você. Uma simples veia, o homem não consegue criar um organismo como esse. Não consegue. As próteses de dente, trabalhas com toda a tecnologia, faz aquelas coisas hollywoodianas, você tem dinheiro, você paga. Mas não chega nem perto do dente natural que Jesus deu. Tudo de Deus é perfeito.
Diga aleluia. Até os careca. Pode cortar o cabelo, mas não tem jeito. Né, Giovana? Não é que você é careca, não. Tem cabelo. As estratégias de Deus, irmãos, por isso que a Bíblia fala de uma nova unção. Nós precisamos buscar essa nova unção. Quando a gente entra num momento, eu falo, preciso de uma nova unção. Senhor, o que eu faço? E essa direção precisa vir de Deus. E você sabia que tem hora que Deus não fala? Ou se Ele fala, eu não entendo? E quando isso acontece, o que você faz? Continua buscando. Fala para o seu irmão, continua buscando. Faz a mesma coisa. Aleluia. Aleluia. Semana retrasada foi um dia assim que até hoje eu estou como quem sonha. Essa semana nós fechamos o negócio. Essa semana nós já contratamos a perfuração do terreno para fazer sondagem. Mas eu fico assim. Chega aqui um rapaz, sou crente também, pastor, sou de outra igreja. Tem um negócio para propor para o senhor. A diretoria reúne, a gente ora, conversa. Fala, pastor, esse negócio aí, não tem não, pastor. Eu falei, pois é. E o negócio é assim, não tem humanamente falando. Pastor, o senhor não vai me dar R$1 enquanto não entregar prontinho para o senhor a igreja. Eu falei, mas assim também eu não faço, eu tenho que saber quanto que eu vou poder pagar. Pastor, faz a proposta. A diretoria reuniu, fez 4 propostas. Tudo bom para nós. E eu falei, as 3 aqui eu não vou apresentar não, eu vou apresentar aqui que é boa para nós. Com carência de 6 meses, é uma maravilha. E o homem vai aceitar. Sem oprimir. Quando nós queríamos comprar aquele terreno ali, o homem que estava vendendo os galpões lá para mim, ele queria ajustar preço. Só que o que ele queria, eu falei, não posso. Nós não temos condição de pagar. Aí ele falou, mas não vai melhorar? Eu falei, mas o senhor faz negócio, o senhor que é um grande empresário daqui da cidade, do Brasil, o senhor faz negócio contando com que vai melhorar? Aí ele falou, é verdade, pastor. Pois é, nem eu. E ficou aquela amarração. Aquele negócio difícil. Quando nós fechamos ali, o homem pôs a metade, a imobiliária, sem nada. Falou, a gente pode pagar isso, não aceita a proposta. Quando Deus está no negócio, a coisa flui. Mas a gente precisa, a diretoria orando, os irmãos orando, todo mundo orando. E Deus fala assim, chegou o momento, e traz o homem aqui. Fale para o seu irmão, quando Deus não te levar na bênção, Deus vai levar a bênção até você. Aleluia! Aleluia! Uma nova estratégia. Por isso que Paulo, irmãos, Paulo diz aqui, enchei-vos do Espírito, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos, não perca tempo com isso, mas enchei-vos do Espírito. E ele diz como ser cheio do Espírito. E eu li para você o versículo 18, 19, que diz como. Vão surgir os inimigos, vão surgir os fariseus, quando Moisés, Josué aqui no capítulo 3, ele falou com Josué que tinha os inimigos, mas que uma nova unção ele daria, e com essa nova unção ele venceria um por um, diga eu vou vencer, um por um dos meus inimigos, diga por um caminho vieram contra mim, mas por 7 caminhos fogem da minha presença, derrotados e humilhados, assim diz o Senhor. Está escrito em Deuteronômio 28. Capítulo 3, versículo 10 diz assim, nisto conhecereis, disse mais Josué, falando para o povo, vocês vão ver que o Deus vivo está no nosso meio, aleluia, e que lançará, vai destruir todos os nossos inimigos. Aí ele vai citando os nomes aqui, cananeus. Quem eram os cananeus? Cananeus eram aqueles que eram a idolatria, que tinham rituais carnais, adoração pagã, carnaval, festas pagãs. Os cananeus eram disseminadores disso, viviam nisso. Por isso que Deus disse, o cálice deles já transbordou de pecado. Já esgotou minha paciência, os cananeus. Só queriam saber do pecado. Só queriam saber das coisas da carne. Igual a gente está vendo aí muita gente. Mas o cálice está enchendo, irmãos. Os cananeus
Os fariseus, quem era? Eram os invasores, aqueles que não tinham terra, é aqueles demônios que vêm sobre a sua vida, aquelas pessoas que vêm do nada, eles vêm para prejudicar o que você tem. No mundo espiritual e no mundo físico usa pessoas. Mas Jesus disse, eu vou destruir os fariseus também. Esses invasores, querem invadir suas emoções, querem invadir sua família, querem invadir sua paz, seu casamento. Deus vai botar por terra em nome de Jesus. Os amorreus, eles resistiram Moisés e Josué. Não vai passar aqui não, lembra? Os amorreus são pessoas cruéis, violentas. Deus disse a Josué, eu vou destruir também os violentos, os cruéis. Irmãos, tem que ser muito mal. Irmãos, nem o seu inimigo, quando ele estiver sofrendo, você pode falar bem feito. Você não pode falar bem feito. Vai comer o pão que o diabo amassou, esse miserável merece. Você não pode falar. Dá vontade, mas não fale. Na carne, às vezes, dá vontade. Aquela praga tinha que morrer. Não, irmãos. A Bíblia diz o quê? Que você deve abençoá-lo. Mas você pode contar para Jesus o que te passou, o que está acontecendo com você. Você tem um pai, e ele diz assim, a vingança pertence a mim. Não é que você vai pedir para vingar, mas você fala assim, eu estou triste demais, olha o que aconteceu. Estou humilhado com isso aqui que aconteceu comigo. Tira essa humilhação, me dá paz, e abençoa lá, Senhor. Mas a Bíblia diz assim, que Deus destrói os cruéis e os violentos. Os heveus, que está aqui no versículo 10, enganaram Josué para não serem destruídos. São os falsos, os dissimulados, os fingidos. Os heveus, representa isso. Aquela pessoa que chega com falsidade na sua frente, ele fala mal até dele mesmo. Ele fala mal de todo mundo. A boca dele, quando abre, é para falar dos outros. Ele não tem bênção para contar. Ele não tem vitória. Essa turma de heveus, ele disse, eu vou destruir também esses fingidos, dissimulados. Jebuseus, já ouviu falar muito desse nome, Jebuseus, inimigo do povo de Deus. Sabe o que esse povo representa? Jebuseus é terra pisada, lugar pisado, ou seja, gente soberba, gente arrogante, gente orgulhosa, gente que gosta de pisar nos outros e não quer nem saber. Porque às vezes você abre mão para não prejudicar alguém. Esses dias eu fiquei com vontade de falar, mas uma vontade de falar, mas eu fiquei quieto só. Eu recebi uma pessoa e essa pessoa falou de uma outra pessoa. E ele disse assim, mas ele fala bem do senhor. Eu falei, é mesmo? Mas eu fiquei com vontade de falar o que aquele rapaz fez, tanto que ele prejudicou a gente. Fiquei doido para falar, mas ficou coçando a minha língua. Eu falei, é mesmo, rapaz? Fala bem de mim. Mas esse cara, olha o que esse homem fez, rapaz. Mas eu falei, não vou falar nada não. Às vezes você abre mão de um direito seu. Ainda saiu me devendo. Depois de eu ajudar ele um monte. Mas Deus diz assim, essa gente arrogante pisa nos outros, a gente não pode pisar em ninguém. Às vezes a gente pede para ajudar os outros. Quem pode dizer amém? Os heteus, esse nome significa amargura, possuir, eram pessoas mongóis, que tinham traços mongóis, olhos escuros. Irmãos, esses heteus eram homens pavorosos. Você olhava para eles, todos os historiadores praticamente dizem isso, a pessoa sentia medo. Eles eram pessoas de guerras, de disputa, intimidação e medo. Jesus está dizendo aqui que quando Deus dá uma nova estratégia, aliás, irmãos, a nova unção está disponível. Mas fala para o irmão, mas você tem que pegar, vai buscar, não vai vir na sua mão, você tem que buscar a nova estratégia. Aí sim, Deus manda a bênção até você ou te leva na bênção. A nova estratégia tem que buscar, ela é sensível, ela custa caro. Por que alguns pastores vão perdendo a graça?
Porque param, irmãos, de ir buscar nova estratégia. A igreja para de conversão, para de crescer, as coisas vão emperrando. Aí o pastor falou, meu Deus, está tudo, a engrenagem está sem óleo, eu preciso de óleo. Aí vai lá para aquele lugar lá do óleo, buscar óleo, para que a coisa flua, que uma engrenagem não flui sem óleo. Os heveus, eles são da intimidação, gostam de intimidar, depressão, síndrome de pânico, trazer medo de morrer, medo disso, medo daquilo, medo. Irmãos, tem pessoas que às vezes estão passando por um momento tão difícil, deixa eu te falar isso aqui, que às vezes ele fala assim, pastor, eu não quero receber profecia de ninguém. Aí a pessoa acha que ele é isso, que ele é aquilo, ele não sabe, você não sabe de nada, não fale nada, fique quieto. Ele está passando por um processo, ele está sendo curado, não quer, e ele tem a profecia maior que é a Bíblia. Deixa ele em paz e não julgue o seu irmão. Tem gente que não consegue ir em certos lugares, conversar com certas pessoas, não é maldade, é o processo que aquela pessoa, porque Deus me chamou para cuidar de gente, irmãos. Eu encontro gente de todo tipo, às vezes eles têm a liberdade de abrir o coração, falar, às vezes eu nem quero, mas eu quero ouvir para que ele seja curado. Quem está entendendo, diga aleluia. Essa praga dos heteus aqui é esse demônio para trazer, e os últimos é os girgazeus. Era um povo incrédulo, era profundo rancor, pessoas amarguradas, pessoas diferentes, pessoas que não perdoam, pessoas que lembram, e assim que sobem, eles não pensam em voar, mas eles pensam em descontar. Quem está entendendo, diga aleluia. Isso é o espírito do diabo. Mas Deus disse que uma nova unção vem para despedaçar esses inimigos também. Às vezes a pessoa tem tudo para voar, rapaz, mas a pessoa não pensa nisso não. Você já assistiu aquele filme Conde de Monte Cristo? Algumas vezes, né? Conde de Monte Cristo. Tinha um criado e o dono da casa, os dois da mesma idade, dois amigos. O dono da casa tinha tudo, rico, milionário, palácio. O outro era criado. Mas o outro tinha tanta inveja dele. Tanta inveja. Já viu aquela história que o cara ganhou um cavalo e o outro ganhou um pouco de esterco? Aí ganhou o cavalo, ficou feliz da vida. Mas o que ganhou um pouco de esterco do cavalo ficou, nossa, que bênção. Vou fazer uma plantação aqui, vou usar isso aqui, vou adubar a terra, e vou plantar, e vou não sei o que, não sei o que. O outro que ganhou o cavalo ficou com inveja, ficou com raiva. Nem ligou para o cavalo. O cavalo não era nada. Mas a incomodação dele é porque o outro tinha ganhado um pouco de esterco. Ele nem sabia que o cavalo ia fazer muito esterco. Não, mas ele ficou. Tem gente assim. Esses inimigos são assim. Tem gente que se incomoda. Tem gente que fica falando da sua vida em vez de cuidar da dele, que está uma derrota. Tem parente seu que em vez de cuidar da vida dela, fica ligando para outro para falar de você. Eu espero que não seja você essa pessoa. Aleluia. Ou eu. Tem gente que está vivendo o caos espiritual. Mas nessa manhã, o Espírito de Deus está dizendo aqui para nós: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. É como uma caixa d'água. Ela esvazia, você enche. Ela esvazia, você tem que estar enchendo, tem uma boia. Quando ela esvazia, a boia percebe. O problema é que, você viu aquela história que o Subirá conta? Eu termino agora. O Subirá conta uma história que ele estava contando os exemplos, igual eu contei essa do paralelepípedo. E o cara falou assim: mas Deus não fala comigo igual fala com você. Ele falou: como? Ele falou: não, Deus não fala comigo. Você não ouça a voz de Deus, você fala que Deus falou comigo, Deus falou comigo. Comigo Deus não fala. Aí diz ele que ficou olhando para o camarada assim, e o Espírito Santo falou com ele assim: pergunta a ele o que ele está fazendo todo dia 3 horas da manhã. Ele falou: o que você está fazendo todo dia 3 horas da manhã? Ele falou: engraçado. Verdade, rapaz, eu tenho um sono assim, eu deito na cama, eu durmo a noite toda.
mas já tem tanto tempo que eu acordo todo dia, sem relógio, sem nada. 3 horas da manhã, em ponto eu acordo. Aí ele falou assim, e o que você faz? Ele falou, rapaz, aí eu olho, eu viro para o lado e durmo. Eu falei, pois é o Espírito Santo falando, ora, você não está entendendo. Está falando, 3 horas da manhã, você não tem nada, você acorda sozinho, sei o quê. O Espírito Santo falando, levanta e ora um pouquinho. E você não ora. Ele falou, rapaz, mas você sabe o que é mesmo? Uma nova unção, irmãos, para a gente romper em qualquer área. Eu não sei qual é o inimigo que te afronta. Não sei o que está acontecendo com você nos pormenores. Ei, irmã, tira um tempinho lá, deixa o celular de lado e dobra o joelho dobrado. Eu defendo essa tese. Dobra o joelho lá em cima de uma almofadinha e fala, vou passar aqui alguns minutos, marca no relógio, 15 minutos, 10 minutos, 3 minutos. Eu vou ler a Bíblia aqui de joelho e vou orar. Se sua vida não mudar, você pode vir aqui, que o Hélio vai pagar um almoço para você. Eu vou fazer nada, porque eu sei que vai. Se sua vida não mudar, se você fizer isso, pastor, e se eu começar com 7 minutos, 10 minutos, 12 minutos por dia? Não comece com muito não, comece só com esse pouquinho. Será que você tem essa garra? 5 minutos de oração por dia? Todo dia? Você está pensando que você é melhor do que os outros? Que a sua agenda é mais importante que a dos outros? Se esse irmão do lado aí contar a sua agenda, a agenda dele para você, você não acredita. Você fala, misericórdia. E tem gente que acha que faz muita coisa, mas a agenda dele é toda desorganizada. É tudo desorganizado. Podia estar fluindo, rendendo, produzindo muito mais. Mas a agenda dele é toda desorganizada. Se for olhar direitinho, ele passa mais de não sei quantas horas só naquele bichinho. Você sabe que bichinho é esse, não sabe? Sabe não? Eu não vou te falar não, você descobre aí. Aquele negocinho assim. Todo mundo tem. Esses dias eu peguei um irmão aqui, ó, você liga para ele, ele não atende. Ele está com 3. Eu falei, irmão, você precisa de um exorcismo. Chamar um padre. Seu caso aí, uma libertação, chama um pastor. Está doido? 3? Telefone. Que hora que vai ler a Bíblia? Que hora que vai orar? Que hora que vai conversar? Todo mundo está um pouco viciado, a gente tem que estar se policiando. Diga comigo, enchei-vos do Espírito. Uma nova unção, irmãos. É disso que eu falei nessa manhã. Uma nova estratégia. Tem estratégia que tem data de validade. Não vá para a guerra com a arma errada. Pegue a arma certa. Ninguém está aqui para ficar dando tiro de revólver, que o cara está de fuzil. Deus dá logo uma metralhadora, .50, para rasgar o inimigo de uma vez por todas. Nós não temos tempo para perder. Tempo é um dos nossos bens mais preciosos. E o dia que você ora, seu dia é muito melhor. E se você, olha isso aqui, é simples, mas eu vou afunilar. Eu vou estreitar. Pastor, mas eu entro na empresa 6 da manhã. Eu entro na empresa 7 horas. Eu entro na empresa 8 horas. Não quero saber. Eu vou falar o que Deus está mandando. E vou falar para mim também. É claro que se um dia não der, não tem problema, porque não é uma religiosidade. Mas é um hábito que a gente vai criando, uma necessidade. O maná caía de manhã, nas primeiras horas. Depois do sono, a pessoa já acordava e ia buscar. Porque se o sol nascesse, o maná derretia. Então antes do sol tinha que ir lá pegar. Se não pegou, vai ter que pedir um pedaço do vizinho, do dele. Porque mais para dar ele também não tinha. Então de manhã cedo você acorda e pede uma unção. Talvez Deus vai falar com você o que nós oramos quarta-feira. Tem tanta coisa boa para a gente, mas nós oramos, Senhor, eu não quero a coisa boa. Eu quero que o Senhor nos dê o melhor. O Senhor nos dê o melhor. Não o que é bom está aí. Isso aqui é bom, isso aqui é bom, isso aqui é bom. Você chega lá, tem uma caixa de som dessa marca, tem outra dessa marca, qualquer boa, tudo é boa, mas qual que é a melhor?